Sejam todos bem-vindos mais uma vez, principalmente as nossas visitas, né? Seja bem-vindo, Edmar, olá, a nossa irmãzinha. Eu já considero de casa, né? Todo mundo de casa aí. Que a graça de Deus possa estar no coração de cada um de vocês, que voltem sempre aqui, né? Em 2012, no ano de 2012, né, eu tive uma das minhas maiores curiosidades bíblicas, né? Quando eu estava lendo o livro de Gênesis, me surgiu duas questões lá do livro de Gênesis. Eu acredito que eu já preguei isso aqui, né? Mas é bom, de vez em quando a gente repetir algumas coisas. As minhas questões eram referentes à queda de Adão e Eva, né? A queda dos nossos primeiros pais. Então eu quero compartilhar com vocês de novo aqui, que eu já compartilhei, e algumas pessoas talvez não ouviram, né? Talvez eu não compartilhe com todos, né? Então, as questões que se levantaram lá em relação à queda de Adão e Eva é o seguinte: o que levou a Eva a comer o fruto da árvore proibida? Essa era uma questão. A outra é o seguinte: como o inimigo a convenceu? Eu queria saber o que levou a Eva a comer lá o fruto proibido, Eva e sua esposa Adão, e como o inimigo a convenceu. São essas duas questões que perturbaram a minha mente, né, por um bom tempo. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Comecei a perguntar a alguns amigos, irmãos mais experientes, orelha, eu fui estudando. Aí as respostas veio, né? Junto com a resposta vem muitas lições que podem ser aplicadas, né? Ou seja, interessante que o próprio livro de Gênesis, ali mesmo, você consegue achar as respostas, né? Nós podemos começar a responder essas duas perguntas lendo Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. As perguntas eram o seguinte: o que levou a Eva a comer o fruto da árvore proibida? E como o inimigo a convenceu? Então, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, já começa a responder essas perguntas, né? Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comer, certamente morrerás. Então o que aconteceu? Deus passou uma informação para Adão e Eva sobre a árvore. Ele disse que a árvore, ele foi bem claro, né? Não coma dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Então a ordem partiu de quem? De Deus. Ou seja, como se Deus estivesse falando assim, essa árvore, ela pode colocar em risco a vida de vocês, né? Vocês podem perder a vida por causa dessa árvore, né? Então aí houve uma informação a respeito de uma árvore, Deus dizendo o seguinte: isso aqui é perigoso para você, não come isso aí não. Capítulo 3 de Gênesis, verso 2, verso 3, mostra que nós vamos perceber aí que não era só Adão que conhecia, que tinha essas informações da árvore. A sua esposa também tinha, né? Olha só o que diz a serpente, o que a serpente fez, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos
dos animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, esses dois textos que nós acabamos de ler, o Gênesis 2 e o Gênesis 3, provam que tanto Adão quanto Eva compartilharam das mesmas informações. Todos dois sabiam do perigo que era a árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas tem uma coisa interessante aí no capítulo 3. A serpente distorceu aí a informação, né? Na verdade, Deus falou que toda árvore poderia comer, mas daquela não. Daquela árvore não. Conhecimento do bem e do mal não. E a serpente diz o seguinte: é assim que Deus diz? Todas as árvores não poderiam comer? Então houve aí uma distorção de informação, mas ele fez isso para puxar uma conversa com Eva, tentar levar uma conversa com Eva. Infelizmente ele conseguiu. Né? Então a ideia aqui, a princípio, é entender que os dois tinham as mesmas informações. Os dois sabiam que a árvore era extremamente perigosa. Né? Então nós chegamos à conclusão seguinte: se um casal tivesse considerado as informações que eles tinham a respeito da árvore, então eles não teriam comido o seu fruto. Se eles levassem em conta as informações, eles não iriam comer o fruto da árvore, porque eles iam pensar assim: poxa, Deus falou que não vou comer, então eu não vou comer. Por quê? Porque eles iam aplicar as informações que eles tinham. Então eu cheguei à conclusão que não foi as informações, não foi o que eles sabiam da árvore que levou eles a comer o fruto. Alguma outra coisa os motivou. Porque se eles levassem em conta aquilo que sabia da árvore, eles não comeriam do fruto. É igual quando o pai chega com o filho e fala assim: ó, cuidado aí, ó, não vai, não, você vai cair aí. Aí o filho temosamente vai lá e cai. Né? Por quê? Porque não considerou a informação da mãe do pai. Se tivesse considerado, não teria caído, uma coisa assim. Então, tanto Eva quanto o seu esposo Adão comeram do fruto da árvore proibida porque desprezou o que sabia da árvore. Eles desprezaram a informação que tinham. E quando a gente despreza, quando nós desprezamos o saber, quando nós desprezamos as informações saudáveis, as informações de advertência, a Bíblia nos chama de loucos. Né? Provérbios capítulo 1, verso 7. Segura a Gênesis aí. Nós vamos voltar aí. Vamos para Provérbios 17. É 1:7. O texto é bem claro. Vamos dizer que. Olha só o que diz, capítulo de Provérbios verso 7. Né? Diz assim: ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o quê? Então, aquela informação que Deus deu para Adão e Eva com respeito à árvore era um ensino que, se tivesse sido levado em conta, Adão e Eva não teriam caído, né? Não teriam desobedecido a Deus. Ou seja, se nós desprezamos as informações de Deus, os ensinos de Deus, nós somos chamados de loucos. Né? Os loucos. Então, todos aqueles que desprezam o saber, todos aqueles que desprezam o ensino, são chamados de loucos. Então, esses textos me ajudaram a entender que Adão e Eva, ele comeu do fruto, motivados por um outro elemento que não fosse a própria informação que Deus lhes tinha dado. Né? Quando nós lemos Gênesis, capítulo 3, verso 6, nós encontramos uma resposta, talvez para a primeira pergunta, né? O que levou a Eva a comer o fruto proibido? Gênesis 3, verso 6. Olha essa coisa interessante, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu.
marido que ele comeu. Vocês perceberam uma coisa interessante aí? Percebeu que a árvore produziu boas impressões em Eva? Ao olhar para a árvore, ela viu coisas boas na árvore, viu que a árvore era boa, que a árvore era uma coisa desejável, né? Ou seja, a Eva, ela se agradou da árvore, ela simpatizou-se com a árvore. Então nós aprendemos uma regra que funciona em 100% dos casos. A gente tem uma regra aqui, uma regra que funciona em 100% dos casos. Tudo que nos agrada nos desperta a simpatia, produz o nosso desejo. Pode ter certeza disso. 100% dos casos é assim. Aquilo que nos agrada nos desperta simpatia e desejo. Né? Também é verdade ao contrário. Tudo que nos desagrada nos desperta rejeição e receio. Nós somos levados a rejeitar, a desprezar, e tudo aquilo que desperta, aquilo que agrada, desperta simpatia. Tudo que é agradável também ao mesmo tempo é simpático. Eu nunca havia ouvido falar que uma coisa que me agrada é antipática ao mesmo tempo. Como que uma coisa que me agrada vai ser antipática, né? Ou não vai despertar simpatia ou desejo. Então, a razão, se o casal tivesse levado em conta naquele momento a razão das informações que Deus tinham passado, eles jamais teriam se aproximado de uma coisa que poria em risco as suas próprias existências, né? Ninguém vai se aproximar de uma coisa perigosa usando a razão como motivação. Alguém tem coragem aqui de passar no meio de um tiroteio? Não tem. Ninguém vai entrar no meio de um tiroteio com a razão. A razão não vai te levar a se enfiar no meio de um tiroteio. Mas pode acontecer que um amor por um filho, alguma coisa assim, pode fazer com que você entre no meio de um tiroteio para salvar o seu filho. Foi o que aconteceu com a minha cunhada. Minha cunhada entrou no meio de um tiroteio para tirar a minha sobrinha. Graças a Deus não aconteceu nada, mas ela que escutava aquelas som passando perto do ouvido inteiro assim. Foi um negócio assim assustador, né? Mas ela salvou a filha, a minha sobrinha. Graças a Deus, em das duas foi onde foi uma bala perdida. Ela tem muito medo de tiroteio, muito medo, mas o medo de perder filho foi maior do que o medo do tiroteio, né? Quando um medo é maior do que o outro, aquele medo maior engole o primeiro medo. Foi o que aconteceu com ela. E ela deixou de ter tiroteio por algum momento. Porque o medo de perder filha foi muito maior do que o medo de ter que tomar um tiro. E ela conseguiu salvar a menina. Deus, com certeza Deus livrou, né? De que ela tomasse um tiro, alguma coisa assim. Vocês pensam que os pilotos de Fórmula 1, eles pilotam aqueles carros motivados pela razão? Não. Os pilotos de Fórmula 1, eles pilotam aqueles carros motivados pela emoção de pilotar um carro de Fórmula 1. Alguém que coloca 150 em uma moto é por causa da emoção. Ficar como se estivesse voando, né? Então, algumas atitudes nossas são reflexos das nossas emoções, não da razão. Se você parar para pensar, a gente vai deixar de fazer muita besteira, pode ter certeza disso. Continuando aqui, vocês perceberam que a Eva foi impressionada pela árvore? A árvore causou na Eva uma boa impressão. Então, se Eva naquele momento tivesse consultado a razão, ela jamais teria se aproximado da árvore proibida. Mas Eva se aproximou da árvore porque ela deveria passar, mas ela se aproximou por causa da simpatia que ela sentiu pela árvore. Aquilo que causa simpatia nos atrai, pode ter certeza. Todo mundo gosta de ficar perto de pessoas simpáticas. Ninguém pode ficar perto de pessoas antipáticas. Ninguém gosta. Pode ter certeza disso. Uma outra regra importante, regra universal. Se aproximarmos de tudo que nos desperta simpatia e se afastamos de tudo que nos agrada. Às vezes nós se afastamos de ler a Bíblia. Por quê? Porque a experiência de ler a Bíblia está sendo desagradável para mim. Aí eu não leio a Bíblia, porque eu estou me afastando, né?
às vezes se afastamos às vezes nós deixamos de consumir um alimento que é saudável, porque na verdade esse alimento não agrada o meu paladar. Então eu vou afastar dele por quê? Não porque ele é saudável, eu não levo em conta que ele é saudável, mas eu levo em conta que ele não satisfaz o meu paladar. Também é verdade o contrário. Eu me aproximo de um alimento que não produz saúde, mas que provoca doença, porque realmente ele traz prazer, é agradável no paladar. É uma lei isso, uma regra. Nós temos que lutar contra isso, só isso. E essa responsabilidade é nossa, não é de Deus. Né? Deus ele só dá condições, recursos para que nós possamos usar na nossa luta. Outra coisa interessante, né? Se afastamos de fazer o trabalho missionário, porque fazer o trabalho missionário é uma experiência desagradável. Ficar pegando sol quente, ficar entregando folhetos, sou com vergonha, sou tímido. Ou seja, a experiência ela se tornou desagradável por algumas situações, por alguns pontos. Aí eu quero me afastar disso. Né? E, infelizmente, nesses casos, que eu mencionei aqui, né, é o que nós sentimos que é levado em conta, não é o que nós sabemos. Né? Não é as informações que nós temos. Se nós só procurarmos as informações das coisas, em vez de desprezar o que nós sentimos pelas coisas, a gente vai tomar atitude diferente. Pode ter certeza. Pelo menos vamos começar a lutar, né? Se esforçar. Não podemos confundir salvação pelas obras com salvação sem esforço. Será que alguém vai entrar no céu sem se esforçar? Não vai. Mas isso não quer dizer que o meu esforço é que me fez merecedor de estar no céu. O ser humano tem que se esforçar porque existe uma luta da carne contra o espírito. A carne está fraca, o espírito está pronto. E aonde que está o sentimento? Está na carne ou está no espírito? Aonde que estão os desejos? Está na carne. Está na carne. Uma coisa não pode ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Né? Ou é coisas da carne ou é coisas do espírito. Então eu cheguei à conclusão que eu tenho que desgostar de certas coisas que eu gosto. E que eu tenho que gostar de certas coisas que eu desgosto. O exemplo do trabalho missionário é uma coisa, né? Eu desgosto, mas eu tenho que gostar. Isso aqui é uma ilustração. Né? Essa experiência se chama conversão. Simplesmente isso. Estou me convergindo. Coisas que eu gosto, que não deveria gostar, eu devo gostar. E coisas que eu não gosto, eu posso gostar. Por quê? Porque essas coisas que eu não gosto são coisas saudáveis, que eu não devo gostar. E as coisas que eu gosto, se não são saudáveis, eu tenho que desgostar. Só que nesse conjunto de coisas que eu estou colocando aqui, inclui também pessoas também. Eu não posso desgostar das pessoas. Eu tenho que gostar das pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Não devemos buscar fazer o que só é agradável para nós, mas fazer tudo o que é agradável a Deus, mesmo que não seja agradável a nós, naquele momento que estamos fazendo. Né? E tudo que é agradável aos nossos olhos, e que ao mesmo tempo é proibido, essas coisas devem ser, nós devemos se afastar delas. Porque não existe amizade entre as coisas deste século e as coisas que relacionam com a eternidade, as coisas que não podem ser destruídas pelo tempo, as coisas que não podem ser enferrujadas, coisas assim. Então parece que a primeira questão foi respondida. Né? O que levou ela ao poder do Egito? Ou seja, foi o que ela sentiu pela árvore, que levou ela a consumir. Não só o que ela sentiu pela árvore, mas como também pelos desejos, alguns desejos que a serpente provocou nela. Você vai ser igual a Deus, e essa coisa toda, né? E isso levou com que ela comesse. Ela deu uma olhadinha para a árvore assim, poxa, essa árvore é bonita, é agradável, deve ser uma fruta saborosa. E aí ela comeu, né? E nós estamos nessa situação que nós estamos vivendo, né? Só que cada um de nós é responsável por nós mesmos. Não é que ficar culpando ela, não. Então, a Eva comeu da fruta porque, pelo que ela sentia pela árvore.
não pelo que ela sabia explicar. Né? Ela tinha uma informação sobre a árvore, mas o desejo levou a comer o fruto. O desejo se pôs acima da própria informação, da própria ordem que ele tinha dado para ela. Adão também comeu o fruto motivado pelo que sentia pela mulher. Né? E a mulher ofereceu, e o sentimento que ela tinha pela mulher, o sentimento que ele tinha pela mulher levou de consumir o fruto. Ou pensar que poderia ficar sem ela, né? Alguma coisa assim. Outra lição que nós podemos tirar daqui é o seguinte: se o que eu sinto luta contra o que eu sei, eu tenho que ficar com o que eu sei. Certo? Desde que esse saber seja um saber de Deus. Né? Ou seja, se Adão e Eva tivessem ficado com o que sabia da árvore, tivessem guardado a informação da árvore, eles teriam lutado contra o próprio desejo de consumir o seu fruto. Isso não é uma tarefa fácil para ninguém. É por isso que a gente consegue ouvir melhor quando fala assim: orai e vigiai. Não adianta ficar só orando. A oração é você falar com Deus. A vigilância é responsabilidade tua. É você que tem que vigiar, ninguém vai vigiar para você. Deus vai te ajudar, vai te dar os recursos que você precisa. Então, foi o sentimento que nos levou a comer do fruto, do fruto proibido, né, da árvore. E não foi o conhecimento. Se expressaram o que conhecia para ficar com o que estava sentindo. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do saber. Porque você coloca o temor na frente. Né? Não vou fazer isso porque eu tenho o Senhor. Respeito o Senhor, reverencio o Senhor. Por isso, irmãos, cuidado com os próprios sentimentos de vocês. Eles são enganosos, muito enganosos. Não permita não podemos permitir que os nossos sentimentos nos influenciem em nossas escolhas e decisões. Eu vou brigar com uma pessoa porque eu senti vontade de brincar. Eu vou comer isso porque eu senti desejo de comer isso. Será que o sentimento está me guiando para caminhos seguros, caminhos de vida? Tentação, irmãos, é o seguinte: tentação é quando o que eu sinto está lutando contra o que eu sei. Isso é tentação. Eu sinto, Caim sentiu o desejo de matar o irmão, né? Mas ele sabia que não devia fazer aquilo. Prevaleceu aquilo que ele desejou. Né? Então, tentação é isso. Tentação é quando o que eu sinto está lutando contra o que eu sei. Eu sinto uma coisa, mas eu sei que eu vou fazer outra. E essa luta, irmãos, não é uma luta fácil. Não é fácil. O melhor caminho que você tem que fazer no momento desse é orar. Por favor, Senhor, me ajude. Misericórdia. Se eu sinto o desejo por uma coisa, e eu conheço, e eu tenho conhecimento que esse desejo não deve ser satisfeito, não deve ser concretizado, realizado, concebido, eu estou sendo tentado, e nesse momento eu devo fazer uma escolha. E essa escolha, ninguém vai fazer por mim. Deus ele atua apenas como conselheiro. Ele não vai escolher para você, né, naquele momento. A não ser que você permita que ele escolha para você. Mas nesse caso é você que está fazendo a escolha, porque você está escolhendo aquilo que ele escolheria. Eu vou ter que escolher se eu faço o que sei ou se eu faço o que sei. Você toma um tapa na cara e você tem informação que você deve oferecer a face esquerda. Né? Como é que estão os seus desejos, os seus sentimentos na hora? O que a carne diz para você fazer? Revidar o tapa? Aí, como é que fica isso? Não é fácil. Teoria é fácil, prática é difícil. E eu fiz um curso de exercício e na hora que fui praticar eu vi que a coisa era outra. Então, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Isso que aconteceu com Caim, essa luta que Caim teve antes de matar o irmão, também acontece conosco todos os dias. Todos os dias o pecado jaz à porta. E a responsabilidade de dominar o desejo é nossa. Ninguém vai dominar por nós.
com relação a Caim, a história lá de Caim e Abel, né? Porque andas irado, e porque descaiu do semblante. Olha só que coisa interessante que Deus fala para Caim, ó. Se procederes bem, não é certo que esperas aceito? O que teria que proceder aqui? O próprio Caim, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o predominado. O desejo é contra mim, quando esse desejo é para o mal. Porque se eu tenho um desejo que se harmoniza com o desejo de Deus, esse desejo é para o bem, eu posso realizar. Mas às vezes nem tudo se encaixa, né? Às vezes você sente uma coisa que se harmoniza com a própria informação. Às vezes o que você conhece, o que você sente, está tudo certo, né? Por exemplo, tem gente que sente o maior prazer em mim, quando o diretor missionário chega aqui e fala assim, hoje vai ter trabalho missionário. Oba! Né? Porque está tudo dando certo, né? É aquilo que ele deseja, que ele sente, né? Mas mas quando acontece diferente, quando o desejo não é o que quando o que eu devo fazer não é o que eu quero, eu devo fazer o que devo, mas eu não quero. Se eu fizer o que eu quero, eu vou contra o que eu devo fazer. É mais ou menos isso que acontece. O pecado dá quando eu desprezo o saber, concretizo o desejo, né? E justiça é o contrário. Justiça é quando eu faço o que eu conheço e desprezo o que eu desejo. Isso é justiça. Agora, a segunda questão não foi respondida. Como o inimigo convenceu a Eva a comer o fruto lá da árvore? O que fez? Que estratégia ele utilizou? Será que ele chegou lá assim, juntou o diabo e você vai comer essa árvore aí? Botou uma árvore na cabeça de Eva e obrigou porque ela comesse o fruto? Não foi dessa forma, não foi. Infelizmente, o inimigo, naquele momento, ele foi muito estratégico, muito inteligente no ensinado. Ele é um ser totalmente inteligente, muito mais inteligente que nós. Embora não é sábio. Há uma distinção de sabedoria e inteligência. Ele é inteligente, mas não é sábio. Porque se ele fosse sábio, ele não abandonaria a posição que ele tinha anteriormente, né? Ficaria lá, cobrindo as pedras preciosas, aquilo que está guarda. Não, mas eu posso dizer que ele é muito inteligente. Ou seja, a informação que o casal tinha da árvore não interessava para o diabo. O diabo não se interessava. Não interessava para ele, nos planos dele. Eu não vou convencer ela pelo saber. Isso ele já tinha em mente. Não vou convencer ela pelo saber. Eu vou ter que arrumar uma estratégia para convencer ela. E ele conseguiu isso, né? Ele deve ter observado a Eva, com certeza, e ele percebeu que a Eva ela se aproximou da árvore. Ele imaginou assim, poxa, como é que pode? Se ela se aproximou, a árvore é perigosa. Deus disse que a árvore colocaria em risco a vida dela. Ela se aproxima da árvore, ela deve ter se encantado com essa árvore. É bom fraco. E a árvore chamou a atenção dela, a árvore despertou alguma coisa nela. Aí imagina, se uma árvore perigosa já chamou a atenção da Eva, porque é uma árvore que, com certeza, é uma árvore muito bonita, né? Muito agradável, para as vistas, para os olhos. Então, ele imaginou o seguinte: se ela se encantou com uma árvore, imagine um animal falando. Né? Poxa, então ele usou um animal, né? Serpente. Ele usou um animal. Ficou pertinho da árvore. Poxa, a árvore por si só já encantava ela. Imagina um animal falando. E ele harmonizou as falas do animal com o comer do fruto. Perceberam isso? Ou seja, se o animal está falando, é porque foi o fruto que fez que se falasse. Então, aí, essa situação toda aí fez com que
ter comigo, né? E ele ficaria até sem chance de tentar alguma coisa. Porque quem lê o Patriarca de Profeta aqui vai perceber que ele não permitiu que nenhum outro, porque Lúcifer ele foi expulso com uma terça parte dos anjos. Essa tarefa foi dele, ele não permitiu que ninguém fizesse. Ele mesmo fez. Está lá no Patriarca dos Profetas, né? Então vocês conseguem imaginar que encantamento, uma árvore com um animal do lado, falando, comendo frutos, falando junto dessa árvore, seria um canto ainda maior. É lógico que a simpatia por esse animal seria maior do que a própria simpatia pela árvore. E ela agradeceria, ela acreditaria em tudo que esse animal falasse. Fácil, pode falar. É interativo, pode. O livro do Patriarca dos Profetas também fala que o inimigo maior é ele, que é o que se afastar do marido. Foi se afastar do marido. É porque dois é melhor do que um, né? Fica difícil para ela. Não cairia. E o marido não estava perto da árvore, né? Ele estava ocupado com alguma coisa. Eu não sei o que ela está fazendo. Fala, querido. Olha só, a mulher deixou de ouvir a voz do marido, são 3 horas assim. Ela congelou por isso. Eu vou mais além. Ela deixou de ouvir o conselho de Deus. Ah, sim, corrigiu ele. Na verdade, ela deixou de ouvir a voz de Deus. E só ia olhar, só era ouvir a voz de Deus. A voz de Deus era suficiente. Não tinha mais nada para falar. É verdade. Então, continuando aqui, irmãos. Vou ter que correr um pouquinho mais aqui. Então, a mentira, ela precisa nos encantar para nós achar que ela é verdade. Entendeu? A mentira tem que nos encantar. Ou, quando a mentira é contada, nós temos que estar bem ignorantes da verdade. Mas no caso de ela não foi assim. Ela tinha a verdade, ela tinha uma formação. Não era uma ignorância, ela não era ignorante com respeito à periculosidade da água. A verdade não precisa encantar. Eu não preciso falar a verdade que encanta muito para que vocês acreditem na verdade. A verdade, ela não precisa encantar para ser verdade. E às vezes a verdade ela não encanta, às vezes a verdade ela machuca. Né? Eu prefiro ser machucado pela verdade do que ser encantado pela mentira. A verdade nos machuca por quê? Por que as verdades nos machucam? Porque em algum momento elas podem estar contra os nossos desejos. Né? A verdade precisa ser conhecida, a verdade não precisa ser sentida. A verdade não precisa mexer com os sentimentos positivamente para que eu creia que seja uma verdade. Eu preciso sentir a verdade. João capítulo 8, verso 32 diz que eu devo conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O sentimento tem que estar abaixo do próprio conhecimento. Toda religião coloca o sentimento acima do conhecimento, não vem de Deus. É sentimentalismo puro. Tudo que eu sinto tem que ser filtrado pelo que eu conheço. Fica essa lição aí. Né? Satanás só pode nos tentar naquilo que nós sentimos. Ou naquilo que nós não sabemos. Mas naquilo que eu sei, ele não vai me tentar. Né? Mas ele vai tentar naquilo que eu sinto. É simples. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias e 40 noites. Por que o diabo não perturbou Jesus 40 dias e 40 noites? Por que deixou para perturbar ele no momento em que ele estava sentindo alguma coisa? O que Jesus sentiu? Fome. E foi aí que Satanás tentou Jesus. Ele tenta naquilo que você está sentindo. Se você está sentindo uma coisa que vai servir para ele vai em cima disso aí. Se eu sentir vontade de trair a esposa, ele vai trabalhar em cima desse sentimento. Né?
Mateus capítulo 4, verso 1, 4, deixa isso bem claro. Jesus estava lá 40 dias e 40 noites. Ele só foi aparecer depois. Ele estava assim, enfraquecido pela fome, enfraquecido pelos sentimentos, né? Ele vai aparecer naquele momento que nós estamos assim, ansiosos. Por isso que a Bíblia fala que quando você está ansioso, você tem que orar e colocar diante de Deus a vossa ansiedade. Então, os sentimentos é a porta de entrada, é aquilo que você tem mais que tomar cuidado, você tem que administrar, você tem que gerenciar. Mateus 4, 12, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se. Verso 13. Então o tentador se aproximou. Ele foi tentar Jesus no momento que Jesus estava sentindo uma coisa que seria proveitoso poderia ser usado como ponto de tentação, né? A outra forma do diabo trabalhar é o seguinte: ele trabalha naquilo que você está sentindo, naquilo que você está desejando, e ele trabalha de uma outra forma. Ele tenta provocar em você desejos, por isso que ele é o sedutor de todo mundo. O que um sedutor faz? Qualquer coisa sedutora. Você é uma pessoa que seduz, não. Uma coisa sedutora é uma coisa que desperta em você desejos. Esse dia de uma pessoa fala bem assim, a pessoa do mundo, né? Rapaz, eu passei perto de um bar assim, num calor terrível, e eu fui seduzido por uma garrafa de cerveja, uma branca, não sei qual cerveja que ele falou. Por que ele foi seduzido? Porque aquela coisa despertou desejo nele. Chamou atenção. Seduzir é despertar na pessoa desejos, é provocar desejo na pessoa, simpatia. Isso é seduzir. As mulheres são seduzidas quando vão no shopping, quer comprar tudo. Só que o meu bolso não é seduzido, né? Porque são seduzidas. E as mulheres são mais facilmente seduzidas pelas coisas. O homem não é tão facilmente seduzido pelas coisas. Ele nunca viu um homem no shopping entrando numa loja, na outra, porque foi seduzido pelas coisas. Então, para verdade, o homem tem paciência de ficar vendo essas coisas, como ficar na TV, né? Só que o homem é seduzido por outras coisas. Cada um é seduzido por alguma coisa, né? Então o diabo trabalha de duas formas. Ele trabalha naquilo que vocês estão sentindo e ele tenta provocar desejo em vocês. Foi isso que ele fez com ela. E ele tentou fazer com Cristo também. Ele tentou provocar em Cristo desejos. Tentou seduzi-lo. Aonde nós percebemos isso? Quando nós lemos ali, verso 8, capítulo 4 de Mateus, verso 8. Levando-o aí o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz assim, isto tudo te darei, se te prostrares, se quiser me adorares. Ele faz isso com nós também hoje, né? Faz com a gente todo dia. Ele faz isso com a gente. Promete o mundo se a gente adorar. Para adorar a Satanás é simples. É só deixar de adorar a Deus. Automaticamente você está adorando Satanás. É só você adorar a si mesmo. Adorar o seu próprio eu, você já está interessante para Satanás. Já é interessante para ele. Então o inimigo trabalha dessa forma que eu falei com vocês. Trabalha com aquilo que eu desejo, ou tenta provocar desejos que não devo sentir, não devo ter. Isso se chama sedução. Cristo ele nos ensinou a receita, né? Ele diz assim, ele usou o conhecimento, ele usou as informações. Ele fez o contrário do casal Noé. Ele falou assim, verso 10, retira-te, Satanás, porque está escrito. Porque eu tenho uma informação que diz que eu não devo fazer o que você está pedindo, né? E quando a respeito à fome, ele pediu que Jesus transformasse as pedras em pães. Ele usou mais uma vez a informação, o conhecimento, a escritura, o saber. Ele falou assim, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então Deus é dado escrito. O que tem que reger minha vida? O que tem que me orientar nas minhas escolhas? Aquilo que está escrito, aquilo que Deus falou comigo, né? Então eu acredito que nós temos aqui as respostas para as duas perguntas que fiz inicialmente. A Eva comeu o fruto proibido por causa dos próprios sentimentos e por
encantadores. Como em outras palavras, não entra no terreno encantado de Satanás. Não façam isso. 1 João capítulo 2, 15, 16, diz, fala sobre isso. Não amei as coisas do mundo, porque é impossível que você ame as coisas do mundo e esteja amando as coisas de Deus ao mesmo tempo. 1 João Capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A única coisa que se pode amar no mundo são as pessoas do mundo, porque elas precisam ser resgatadas, né? Você tem que amar o pecador, não o pecado. É diferente. Quando eu falo das coisas do mundo, as coisas que se relacionam ao pecado, não ao pecador. O pecador deve se amar. Certo? Você não deve ser cúmplice dos erros dele, nem fazer parte dos meus ambientes, sempre. Você não pode fazer parte de uma rotina de pecado, uma rotina de pecado, de pecador, né? A rotina de um pecador. Eu não preciso fazer parte de uma rotina de um pecador. Só que eu devo salvá-los. Eu devo trabalhar na salvação dele. Sem esquecer também que eu também sou um pecador, né? Só que há uma diferença de pecadores voluntários, pecadores deliberados, e de alguém que já pecou e que luta para não pecar mais. Diferente, né? Alguém que peca, mas luta para não pecar. Alguém que luta até o sangue para não pecar. É diferente. Esse tipo de pecador é diferente, né? Então o inimigo trabalha. O inimigo trabalha nos medos, nos receios, nas ansiedades, nas preocupações, no desespero, nas emoções. E fica muito fácil comprar um produto da loja do diabo, né? Quando eu levo-se em conta o encantamento que ela produz, né? A loja do diabo é o mundo, as coisas do mundo, as coisas desse século. Tudo aquilo que agrada a carne não agrada ao espírito, né? Por isso, tudo que agrada os sentidos deve ser passado por um filtro chamado razão de Deus, porque a nossa razão também é corrompida, né? Tudo aquilo que é saudável, todas as coisas precisam ser saudáveis antes de ser agradável, certo? Se for saudável e não for agradável, vou ficar porque é saudável, não porque é agradável ou desagradável. O que eu vejo antes de me encantar, eu não devo levar em conta o encantamento das coisas que eu vejo antes de racionalizá-las, né? O que eu ouço, o que eu estou sentindo pelo tato, pelo olfato, né? Eu sou liberto do pecado pelo conhecimento. E se eu deixar os meus sentidos desse tipo de luz, assim que tiver falta a razão, eu estou no caminho perigoso, né? Vigiar e orar, né? Então eu tenho que evitar o máximo possível a tentação. Porque o pecado sobre a vida depois do pecado. E eu sou tentado quando eu fico diante de ambientes que tem coisas que me seduzem. Certo? Então João 8, 32, que nós já lemos né? Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nosso culto é racional, a nossa adoração é racional, não é uma adoração sentimental, carnal, é uma adoração racional, com a razão. O sentimento pode até existir, mas ela deve ser regulada pela própria razão, pela própria verdade. Né? Isaías capítulo 1, verso 18, Deus nos convida para razoarmos, não para nos emocionarmos ou sentimentalizarmos. Né? Então a razão das coisas. Ele fala assim, vem cá para a gente bater um papo e buscar a razão das coisas. Né? Se buscarmos o conhecimento, nós vamos entender a vontade de Deus. Agora, se nós levássemos em conta aquilo que nós estamos sentindo, a gente vai fazer sempre a nossa vontade. Pode ter certeza disso. Quando buscamos os próprios sentimentos, estamos fazendo o que nós desejamos. E pisando. Estamos tendo o mesmo tipo de ego de Adão na Eva. Né? Eu queria encerrar o sermão com um texto lá de Isaías, capítulo 20.
Isaías 19, que retrata bem o que aconteceu lá no Éden, né? Capítulo 1 de Isaías, verso 19. O conselho de Deus, né? Ele diz assim, ó, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fores rebelde, serei devorado da espada. Infelizmente, Eva comeu o melhor da terra porque não ouviu a serpente. Espero que nós não ouçamos a serpente, né? Mas que possamos ouvir os conselhos de Deus. Eu digo que a qualquer custo, né? Porque se nós deixarmos nossos sentimentos prevalecer, nós estamos ouvindo a serpente. Estamos cometendo o mesmo erro de Caim, né? Em vez de dominar o desejo, realizou o desejo. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos levar isso em conta na nossa luta, na nossa caminhada, né? Vamos passar o hino final, no hino 165, né? Ou seja, dar-me a vida, aquilo que nos dá a espada, né? É isso que está dizendo o hino.